Olá, estamos começando mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG. A FETAG é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul e nesse ano de 2023 comemora 60 anos de história, de lutas e conquistas e principalmente na defesa do agricultor e do pecuarista familiar. E para comemorar essa história de 60 anos, o Departamento de Comunicação da Federação lançou o RaízCast, que traz assuntos variados do dia a dia da agricultura e da pecuária familiar do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Ana Thalita Guelen, sou Relações Públicas da FETAG e divido o RaízCast, a apresentação do RaízCast, com o meu colega jornalista Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado, Thalita. Estamos chegando para mais um episódio, nosso 8º episódio. Então, e a cada semana trazendo um tema especial, trazendo muita informação e acredito, Thalita, que trazendo convidados que refletem exatamente o nosso público. E é o caso hoje, né? Exatamente. Hoje temos uma convidada especial e eu acho que os nossos telespectadores que nos acompanham no YouTube, e vale lembrar, né, Edu, para ficar atento sempre ao episódio do RaízCast, você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube ou seguir a nossa playlist lá no Spotify, que também traz os episódios do RaízCast a cada 15 dias, às 19 horas, às sextas-feiras, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas já viram que nós estamos, quem nos assiste, já viu que nós estamos hoje caracterizados, né? Já estamos dando spoiler da pauta do podcast spoiler, de hoje, né? Edu, mas deixa eu te pedir uma coisa. Para o RaízCast acontecer, nós contamos com um grande parceiro do movimento sindical, não é mesmo? Exatamente, Thalita. E tu sabias que o Broto, a plataforma do agro do Banco do Brasil e da Brasilseg, oferece para você dezenas de cursos totalmente gratuitos? Eles são produzidos em parceria com especialistas, como professores da Unesp de Botucatu. Tem cursos com orientações para o cultivo de mais de 15 culturas sobre agricultura e pecuária 4.0, sustentabilidade e até sobre funcionamento e manutenção de máquinas e estruturas agrícolas. E olha só que legal, todos os treinamentos disponíveis no Broto podem ser feitos quando e onde você quiser, já que segue o modelo de ensino à distância. Para ter acesso ao Broto Cursos, você só precisa completar seu cadastro totalmente gratuito na plataforma. Vamos combinar. Conhecimento é um insumo básico para o empreendimento rural de sucesso, né, gente? Acesse broto.com.br e comece a aproveitar hoje mesmo. Broto é também o seu jeito digital de se especializar no agro. Olha, Edu, eu fico surpreendida. Cada episódio a gente descobre e vai conhecendo um pouco mais de todas as funcionalidades que o Broto oferece para o agricultor e pecuarista familiar, né? São cursos, você pode simular, né, financiamentos dentro da plataforma, buscar informações, é um marketplace, então é um negócio assim, ó, surpreendente. E o melhor de tudo, é grátis. É só cadastrar. Só se cadastrar. Se cadastre na plataforma, então, do Broto, www.broto.com.br. Cadastre-se gratuitamente e tenha acesso a todas essas informações que o Broto disponibiliza para você. Isso aí. Mas, Edu, a gente já deu um spoiler, né? Porque eu tô me achando muito Margarida hoje, tu não acha? Até eu tô me achando. Até tu tá Margarida hoje. Mas hoje o nosso RaízCast vai tratar de um tema muito especial. Um tema que mobiliza o Brasil, que mobiliza a América Latina e mobiliza o mundo. A Marcha das Margaridas. Nesse ano de 2023, em agosto, nos dias 15 e 16, a CONTAG, a FETAG, suas federações, seus sindicatos, as mulheres trabalhadoras rurais, fazem uma grande mobilização em Brasília para lutar pelos seus direitos. E essa mobilização se chama Marcha das Margaridas. E para falar sobre a Marcha das Margaridas, nós recebemos uma convidada muito especial hoje, hein, Edu? Muito especial, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né, Thalita? Exato. Não podia ser outra pessoa, né, para falar da Marcha das Margaridas do que ela. Exatamente. Então, seja muito bem-vinda, Lérida Pivoto Pavanello, uma representante das mulheres agricultoras do Rio Grande do Sul, que está arrumando a Brasília também daqui a uns dias na Marcha das Margaridas. Bem-vinda, Lérida.
Muito obrigada, Thalita. Muito obrigada, Eduardo. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês nesses momentos especiais onde a FETAG se preparando para os 60 anos e também aonde o Estado do Rio Grande do Sul, todas as margaridas do Estado e também do Brasil, nos preparando para participarmos aí da 7ª edição da Marcha das Margaridas, que vai estar acontecendo 15 e 16 de agosto lá em Brasília. Tá? Então, para mim, Lérida Pivoto Pavanello, uma agricultora familiar, residente lá na comunidade chamada Vila Branca, no interior do município de Santiago, hoje está sendo um momento de suma importância e muito especial na minha caminhada como mulher, como trabalhadora rural, como margarida, como pessoa, como liderança atuante na comunidade e também dentro de um sindicato. Me sinto, assim, muito lisonjeada por esse convite feito por vocês para estar aqui dividindo esse momento. Que bacana, Lérida. E tu trouxe já vários elementos, né? Mulher, a liderança, está no sindicato, mas a gente queria ouvir de ti, assim, quem é a Lérida, né? A gente faz essa pergunta para todos os convidados quando chegam, porque para que a gente possa entender o desenrolar de toda a história, de onde tu está hoje, é importante nós saber de onde tu veio, o que tu fez, qual a tua trajetória, qual a tua caminhada. Então, quem é a Lérida hoje? Lérida Pivoto Pavanello, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago e com suas extensões de base, né? Unistalde e Capão do Cipó, não posso esquecer dos nossos 3 municípios, né, porque realmente é muito legal tudo isso. A Lérida é, como já falei, uma agricultora familiar e disso eu tenho muito orgulho, sempre me manifestei desta forma, pelo orgulho que eu tenho de ser quem eu sou, né, ter a raiz no meio rural. Na verdade, eu nasci no município de Bento Gonçalves, com 3 anos de idade, os meus pais voltaram para Santiago, e de lá, a partir dos 6, acompanhando eles na propriedade, e aí tocando depois a minha vida como agricultora, né, junto da família, enfim. Sempre gostei desse trabalho rural, me dediquei muito para isso e por isso, né, porque a gente entende a importância que é esse trabalho, e o importante que é a agricultura familiar na vida das famílias, tanto do rural quanto do urbano, né, que dependem do alimento na mesa todos os dias. Então, ser agricultor é um orgulho. A partir disso, me tornei uma pessoa assim que meu esposo sempre me dizia, e se eu estou hoje onde eu estou, não posso esquecer dele, né, porque ele me deu o incentivo que eu precisava para sair, né, em busca de sonhos. Porque, quando eu era criança, eu sonhava com ser professora, né? E esse ser professora se sucumbiu no meio de muitas trajetórias da minha vida, né, das idas e vindas, que até da escola eu fui tirada com 9 anos de idade. Então, retornar para a escola, retornar para a vida, né, retornar para o dia a dia da agricultura e, principalmente, superar desafios, que foi isso que a minha vida toda eu fiz, quanto criança, quanto jovem, quanto adolescente, quanto mulher, me fez chegar até o movimento sindical, digamos assim, pela incisão do meu esposo, né? Então, isso para mim foi fundamental. E por sempre ser destacada uma liderança na comunidade, né? Então, agradeço a comunidade, agradeço a minha família. E hoje a Lérida é, então, a agricultora familiar. Já passei aqui pela FETAG por 8 anos, né? E continuo lá no sindicato hoje sendo a presidente. E o nosso sindicato tem, como já falamos, 3 municípios, Santiago, Unistalde e Capão do Cipó, do qual eu tenho muito orgulho de dizer que essas pessoas, essas famílias estão sendo representadas por nós e estamos aqui hoje, né, nos preparando também para participar desse grande momento da Marcha das Margaridas, que vai acontecer logo, logo. Estamos, assim, com o pé que o leque para partir para Brasília, né, e para fazer essa grande história acontecer mais uma vez, já pela 7ª edição. Porque quem já esteve em Brasília sabe o que é a Marcha das Margaridas e o poder que as mulheres têm para se mobilizar nas bases e estarem presentes na Marcha das Margaridas. E quem não vai, sabe o que está acontecendo, né? Quem não vai para Brasília sabe o que é a Marcha das Margaridas, por esse movimento que a gente faz, né, nas nossas bases. Mas já estão quase de mala pronta, né? Eu estou quase com a minha pronta também. Quase de mala pronta. Quase de mala pronta. Mas, Lérida, tu falou agora e a gente descobriu como é que a Lérida se descobriu agricultora. Né? Tu teve um histórico, teus pais. Mas em que momento da tua vida tu percebeu que tinha esse... Eu chamo de vocação.
essa vocação para trabalhar, para atuar no movimento sindical? Pois então, eu descobri isso quando eu comecei a participar mais ativamente da nossa comunidade, né? E quando eu comecei a entender um pouquinho melhor desse sindicato. E quando logo que a gente casou, até por um tempo, meu marido se afastou do sindicato, né? E por necessidade de serviços, a gente retornou. E aí a gente percebeu que começamos a participar de mobilização, de movimentos, principalmente de encontros de mulheres, né? E isso que despertou em mim essa vontade. E eu lembro como se fosse hoje. O segundo encontro de mulheres que eu participei da nossa regional foi lá no município de São Francisco de Assis. E quando a gente chegou, quando a nossa caravana de Santiago chegou no evento, quem estava falando no evento era a dona Nelly Antonello, que era presidente do sindicato naquela época de Vila Nova do Sul. Quando a Nelly Antonello estava falando, eu pensei assim, eu quero ser igual a essa mulher. E foi a partir daí que eu comecei, né, por convites de participar de reuniões do sindicato, comecei a me inteirar dos assuntos, comecei a gostar, comecei a participar. Automaticamente já vieram as reuniões da regional, que eu comecei a participar também. Em 2003, quando a FETAG fez, eu não lembro agora o número do congresso, o 10º congresso, né? 2003, eu vim de Santiago para participar desse congresso já como delegada, né? Participamos das preparações e depois do momento de finalização do congresso. A primeira vez que eu vim para Porto Alegre, assim, para trabalho de movimento sindical, né? Eu tinha vindo no movimento de mulheres no 8 de março antes disso. E nesse momento eu me descobri assim, ó, a importância que era toda essa função, né? E participando desse ano em 2003 na FETAG, a FETAG disponibilizou a oportunidade de quem tivesse produtos da agroindústria trazer para comercializar com as pessoas que estavam aí. Eu me dediquei assim uns 2 dias da minha semana, fiz muita rapadurinha de leite, de amendoim, de abóbora, de chocolate, de coco, botei num pote grande. Quando chegou o final do congresso, na parte da tarde, no finalzinho do dia, eu coloquei minha banca lá no estacionamento da FETAG, e assim, não deu 40 minutos, eu vendi tudo que eu tinha trazido. Edu, você já comeu essas rapaduras? Não, não, mas deu uma vontade agora. Nossa. Um dia eu faço para trazer para vocês. E, a partir daí, uma diretora da FETAG, que é a dona Elisete Rins, eu não posso deixar de falar isso, ela, junto com o seu Sérgio de Miranda, que era, então, o diretor de formação da FETAG, me indicaram para mim fazer um curso lá em Brasília, na CONTAG. Eu sou cria da primeira turma da Escola Nacional de Formação. E, a partir daí, eu fui. Quando eu cheguei lá em Brasília, eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Nunca na vida eu tinha saído de casa, né? Eu vivia para os meus tachos, para minhas vacas, para as mandioca que a gente plantava, para minhas quitandas que a gente fazia. E, de sopetão, eu me descubro em Brasília, fazendo um curso de formação, né? Chegando de lá, essa coisa só foi pegando mais gosto, né? E aí a gente está aqui, né? Já passaram-se aí uns quantos anos. Estamos aqui. Eu brinco sempre que o movimento sindical é igual um aguardente de cana, para não usar outro nome. Mas que é uma cachaça. Não é? Falar baixinho. Porque o momento em que tu se descobre dentro do movimento e que aquilo faz sentido para a tua vida, que faz sentido aos teus propósitos, aos teus valores, mesmo tu não sendo agricultor. Eu não sou agricultor. Eu trabalho no movimento e eu não sou agricultora, e eu me identifiquei com a causa no momento, na primeira mobilização que eu participei enquanto profissional. E aquilo envolveu a minha vida, e hoje faz sentido para a minha vida, é o propósito de vida. É muito mais do que estar em um sindicato ou ocupar um cargo de presidente, de vice ou dentro de uma diretoria. O movimento sindical, ele te transforma, ele te oportuniza portas, ele te oportuniza momentos a conhecer pessoas, e tu estar aqui é muito grandioso. Porque a Lérida hoje não é só uma presidente de sindicato. A Lérida tem muitas famílias em que ela é a porta-voz dessas famílias.
E a responsabilidade é muito grande também. Com certeza. E aí, dentro de toda essa história, né, Lérida, que tu traz, o quanto também foi desafiador para ti como mulher, naquela época, desmistificar, quebrar algumas barreiras. Porque, querendo ou não, a nossa sociedade, culturalmente e estruturalmente, tem um preconceito em relação à atuação das mulheres em alguns espaços da sociedade. Ao longo dos anos, isso vem mudando. Mas difícil ainda. Imagina muito. no passado. Isso aí que eu queria abordar, assim. O quanto foi desafiador para ti como mulher largar os tachos das rapaduras e deixar o marido e os 2 filhos em casa e assumir um papel de liderança num movimento totalmente novo, como tu disse, tu foi para Brasília num movimento totalmente novo e botar tua cara a tapa lá 20 anos atrás. Como foi isso? Na verdade, assim, Thalita, eu sempre digo que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu só consegui fazer isso porque, em primeiro lugar, uma família que te apoia, né? Eu sempre falo que não existe sindicalista se não tiver uma família que apoie. E eu consegui ter isso, né? Tanto do meu esposo quanto dos meus filhos. Quando eu saí de casa para vir para a FETAG, a minha filha tinha 14 anos. E aí ela assumiu tudo que a gente tinha lá em casa, né? Então foi assim eu chegava aqui na FETAG na segunda-feira e o meu coração tinha ficado lá na Vila Branca, lá em casa, né? E isso foram muitas viagens de ida e de vinda chorando e muitas noites chorando por esse sentimento de culpa de deixar a família, porque a mulher pensa nisso, né? Mas é isso, é a família e Deus. Não existe outro nome. É só por essas 2 fortalezas que a gente consegue ocupar os espaços, superar preconceitos, porque existe, né? Existe de todas as formas. Chegar num espaço que o movimento sindical, até bem pouco tempo, era 100% masculino, não tinha mulher, não tinha vez, não tinha voz, nem sócias do sindicato nós podíamos ser, né? Então, isso também foi o querer das mulheres que fez essa mudança. E daí a gente se reporta para aquelas que vieram bem antes de mim, né? O quanto que, para mim, já foi difícil, tu imagina há 15 anos, 20 anos antes de mim. Então, essas mulheres que passaram por tanta coisa, por tantos desafios e superaram tantas barreiras, é por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. É por isso que a gente fala, é por isso que a gente diz que Margarida Alves, na nossa vida, tem importância. E isso, para mim, foi, aos poucos, um desafio superado. No início, eu me incomodava com tudo que falavam a respeito de mim, com tudo que eu sabia que falavam, né? Das críticas que faziam, onde é que se viu a Lérida abandonar o pobre do Ricardo, da Jéssica e do Wagner em casa para ir para Porto Alegre, né? E assim como comigo acontecia, muitas picuinhas na cabeça do meu esposo. Como é que tu deixa a Lérida ir para Porto Alegre, né? Como é que tu permite? Então, tudo assim, homem. Do homem. Como se precisasse ele deixar, né? Ele tinha que permitir, né? Como é que tu permite? A Lérida não vai mais voltar para casa, ela vai te abandonar, né? Então, tudo isso a gente teve que escutar e foram, assim, bastante momentos importantes de casal para superar isso, né? Tipo, a confiança é muito importante, né? Saber que tu vai, que tu volta, tu tem teu porto seguro, tu tem aonde se amparar, né? Isso é importante. Então, eu acho que a minha superação, nesse momento, foi grande nesse sentido. É família e Deus na minha vida, sempre. Acho que uma coisa que a gente precisa reforçar, a Lérida trouxe muito da luta das mulheres. O quanto, há muitos anos, as mulheres agricultoras elas tiveram que vestir até uma armadura assim, para enfrentar esse preconceito. Nós estamos fazendo os 60 fatos da FETAG, dos 60 anos. E os 60 fatos nos remetem a olhar as grandes mobilizações que lá na década de 80 as mulheres fizeram para garantir um benefício, um direito para toda a família. A aposentadoria rural, primeiro para o homem, depois para a mulher. E isso só foi possível porque as mulheres têm a capacidade e a capilaridade de se organizar, de se mobilizar. E de olhar para a família. Coletivo. Exatamente. Isso. Pensar no coletivo. Era isso que eu ia falar agora. Olhar a família como um todo. Não é o meu direito como mulher, né? Mas é o direito da minha família.
é olhar a coletividade, é olhar a comunidade, é olhar a sociedade. E as mulheres têm esse olhar diferenciado. Não que os homens não estejam isso, não é esse o fator, mas nós temos uma sensibilidade maior para lidar com as questões sociais. E nós tivemos que, historicamente, bater de frente às vezes, abrir algumas portas com os pés para poder falar e para poder ter um espaço de voz. E hoje nós temos. E nós precisamos aproveitar isso enquanto mulheres líderes nos lugares onde nós ocupamos, aonde nós estamos, e seja para falar com qualquer público. Não ter medo, não ter vergonha, expor a sua voz, expor a sua ideia, porque esse foi, sim, um espaço conquistado ao longo dos anos a duras penas, por muitas mulheres que nos antecederam. Então, a gente pensa nisso, né, Thalita e Eduardo, no quanto que foi a superação, né? O tamanho do esforço que precisou ser feito para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? Sentada, conversando com o Brasil e com o mundo, né? E falando de uma organização grandiosa que é a Marcha das Margaridas, falando da importância que é o movimento sindical na vida das famílias que a gente representa, porque, na verdade, assim, há 70, 80 anos atrás, as mulheres agricultoras, elas trabalhavam muito, não que, assim como hoje, trabalhavam muito, morriam trabalhando, mas elas eram invisíveis, né? É esse o sentimento que eu tenho quando eu lembro da minha avó, da minha mãe, inclusive, né? Que elas morriam trabalhando no anonimato. E quando essas mulheres despertam para isso, para dizer assim, ó, nós existimos, nós estamos aqui, a gente está fazendo história, as coisas acontecem também com o nosso trabalho, tudo mudou no meio rural, né? Tudo mudou. Quando as mulheres tiveram a oportunidade de ter a sua voz escutada, de ter a sua opinião aceita, tudo se transformou. E eu sempre digo assim, ó, que a gente não chegou para dizer assim, ó, tu não pode mais estar aqui, tu tem que sair porque agora é eu. Não. Jamais. A gente chegou para dizer assim, eu quero estar junto. Somando forças, a gente vai conseguir mais, né? E o movimento sindical, hoje, a gente percebe assim, o quanto é importante esse olhar para todos, para o grupo familiar, né? Eu sempre falava, ainda quando estava aqui na FETAG, não é só a mulher, não é só o homem, não é só o aposentado, é o grupo familiar, juntos, fortalecendo essa organização e, principalmente, fortalecendo aquilo que para nós fez a diferença. Então, sair do anonimato, e eu sempre digo assim, que lá na Constituição Federal de 88, onde as mulheres tiveram forte incisão, elas fizeram com que as mulheres agricultoras saíssem do anonimato, né? E hoje a gente está aqui para dizer quem nós somos, o que a gente quer, para que a gente luta, por que a gente precisa ainda lutar, porque não caiu nada de graça do céu, né? E nada vai acontecer se a gente ficar sentadinha no nosso lugar, esperando as coisas acontecerem, se nós não se somar a toda a família, né? Então, é importante isso, que a mulher ela tem um potencial fantástico, mas até bem pouco tempo estava tudo tapadinho, escondidinho, sem poder se manifestar. E agora, aos poucos, a gente vai se manifestando, e isso vai tomando conta, e era justamente o que Margarida Maria Alves queria, né? Que as mulheres tomassem corpo do seu negócio, das suas funções, das suas famílias, tomassem ciência do que é ser uma mulher ativa, né? Mulher submissa já não cabe mais no nosso presente, né? A gente tá aqui para dizer que mulher tem que estar junto, tem que estar participando, tem que estar sendo escutada, sendo valorizada, porque atrás de uma mulher tem uma leoa muito forte. Uou! Viu só? Uou. Mas sabe que eu ia falar antes, isso são números do Censo Agropecuário 2017. Só que no Rio Grande do Sul, são mais de 700 mil pessoas que fazem... Ocupadas, né? Ocupadas na agricultura, na pecuária familiar. Não são só 700 mil homens. Pelo contrário, se bobear, tem mais mulheres do que homens. Então, o quanto é importante que as mulheres tenham esse espaço, tenham vez, tenham voz. E hoje, não só na FETAG, a CONTAG também, existe a paridade na diretoria. Sim, isso é muito importante. Exatamente. E eu acho que a senhora participou desse processo, né? Participei. Tive a oportunidade de participar e sei o quanto isso foi dolorido. E ainda está sendo, né? Aqui no nosso estado, a gente tem uma cultura ainda bastante, né,
passada, que precisamos ainda superar muita coisa, então está sendo difícil, mas é importante esse abrir de espaço, né, para que a gente possa estar em todos os lugares. E quando a mulher está no lugar e quer, as coisas acontecem, né? Eu sempre falo isso e não posso deixar de dizer aqui que o querer das mulheres está fazendo a transformação do meio rural, do movimento sindical e da vida das nossas famílias. Então, é importante isso, né, que as mulheres precisam estar cientes do grande papel que a gente tem para desempenhar ainda, né, porque precisamos superar ainda desafios, com certeza. Nada está 100% tranquilo. E se nós bobear, a gente sempre fala assim, ó, que a gente dá um passo para frente, 2 para trás, mas depois tem que dar 3 para frente, não podemos retroceder, né? Então, temos que ter essa coragem de encarar o que vem. E se a gente for analisar bem, né, quem manda mesmo é a mulher. Na sua casa, quem manda falando... é a Lérida. Na tua casa, quem manda é tu. Na minha casa, quem manda é minha esposa. Então, tá tudo certo. Se tu tá falando. Mas eu só queria trazer mais um detalhe em relação ao que o Eduardo trouxe do movimento sindical. Hoje, na FETAG, olhando os nossos 315 sindicatos, as nossas 23 regionais, o Estado como um todo, dentro da federação, o nosso quadro social é composto de 51% de mulheres. E isso é muito representativo. Isso representa o quanto que a gente conseguiu avançar. Temos desafios, inúmeros desafios, mas nós conseguimos avançar muito. E isso vem também... A mulher, ela consegue fazer a mobilização e fazer a inclusão de pessoas. Isso vem a questão da participação dos aposentados, a participação dos jovens dentro do movimento, que é a família. É a agricultura familiar. Se nós não olhar a agricultura familiar enquanto um elemento estratégico dentro de uma comunidade, que todo mundo é importante, é o homem, é o jovem, é o aposentado, é a mulher, todos são importantes. Nós precisamos olhar para isso. Ninguém é menos que ninguém. Exatamente. Né? E tu fala em 51% do quadro social FETAG ser feminino. Tu imagina, isso nós começamos, se nós olhar para trás, a gente começou ontem. Né? Se nós olhar para trás, nós podemos dizer assim, as mulheres tiveram a oportunidade recém ontem de fazer parte desse movimento. Então, é uma coisa assim, bem rápida que acontece. E quando eu estou lá no sindicato agora, que eu voltei para lá, o que a gente percebe? Que as mulheres elas têm esse entendimento da importância de estar no sindicato associada. Né? E isso é bom. Isso não tira lugar de ninguém. Muito pelo contrário, isso vai somar forças para a nossa luta, que ainda é necessária, né? E ainda é importante. E essa luta, ela vem através de uma grande mobilização, né? É onde eu queria chegar agora, porque talvez a Marcha das Margaridas seja um marco, não sei a sua opinião, mas para mim, eu acredito que seja isso. A Marcha das Margaridas é um marco para a luta das mulheres. Com certeza. A primeira edição aconteceu lá no ano 2000, e aí de lá para cá, a cada 4 anos, a CONTAG, a FETAG aqui do Rio Grande do Sul, as demais federações 27 federações. 27 federações se unem para levar as mulheres até Brasília para mostrar que elas estão ali, mas não apenas ali, elas estão também nas propriedades, elas estão espalhadas e fazendo a agricultura, fazendo a pecuária. E a senhora participou da primeira marcha? Da primeira, não. Não? Participei da terceira. Comecei a participar na terceira edição. E na terceira edição, eu já comecei como FETAG. Sim. Então, eu assumi aqui na FETAG em março. Quando foi em agosto, eu já estava lá coordenando a Marcha das Margaridas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E como é que foi isso lá atrás? Isso foi um desafio que tu não tem noção do tamanho. Por quê? Porque, na verdade, tu tem que ter não só a vontade e a preocupação de organizar as mulheres. Né? Em primeiro lugar, tu tem que ter vontade, tu não pode dizer que eu não quero. Né? Eu tenho que querer fazer, porque é o lugar que eu tenho que estar puxando à frente. Tu tem que ter motivação e tem que ter muita coragem para assumir, tu levar, na época, se eu não estou equivocada, a primeira marcha que eu participei, que eu coordenei, nós levamos 460 mulheres daqui do estado. E esse número de lá para cá, ele só aumenta, né? E vai aumentando, e eu estou dizendo que nos próximos anos a gente vai ter que pensar que vamos duplicar o número, porque a Marcha das Margaridas,
É bem como diz, Margarida Maria Alves é a semente que vai dando fruto e vai nascendo margaridas em todo o Brasil. Era isso que eu queria saber agora também. E explicar para quem está nos assistindo. Quem foi Margarida Alves? Margarida Maria Alves foi uma grande mulher. Ela foi uma agricultora familiar, presidente de sindicato lá do município de Lagoa Grande, na Paraíba. E ela era sindicalista, era presidente do sindicato, como eu já falei, e ela foi morta. Aqui está uma fotinho dela, ó. Ela foi morta na frente do seu esposo e dos seus filhos por defender a categoria. Então, essa mulher, ela tem que ser valorizada. E ela tem que criar raiz em tudo que é ponta, em tudo que é canto do estado do Rio Grande do Sul, pela luta que ela fez. Pela grande mulher que ela se tornou e a grande liderança que ela foi no município dela e no estado dela. Então, quando mataram Margarida Maria Alves, acreditaram que por ali acabava a luta dos trabalhadores que viviam ainda na escravidão, né? Porque lá era assim. O povo estava sendo massacrado, escravizado, explorado de todas as formas de trabalho, e ela lutou contra os grandes latifúndios para dizer que aquele povo tinha quem representasse, quem falasse por eles. E por esse motivo ela foi morta. E com a morte dela, com o sangue de Margarida Maria Alves, o Brasil se tornou um grande mar de margaridas. E a partir daí a nossa luta não para e não vai parar. Então, se a gente já tem 100 mil mulheres preparadas para ir para Brasília, eu espero que a partir do dia de hoje a gente tenha muito mais ainda. E aí esse motivo que faz cada marcha as mulheres se agregarem cada vez mais para estarem presentes. Porque a Marcha das Margaridas não é um evento qualquer. Não é uma mobilização qualquer. É uma mobilização que enche aquela linha inteira de Brasília, né? Que vai lá como é que chama? Da Esplanada? Não, lá das cidades, lá do Parque das Cidades, e chega até lá na porta do governo, cheia de gente. Então, Margarida Maria Alves conseguiu mobilizar o mundo inteiro através da sua história e da sua dedicação a defender uma categoria. Assalariado rural, agricultor familiar, pecuarista familiar, era esse público que ela defendia e é esse público que hoje a gente defende. Então, assim, falar dela, falar da luta dela, daquilo que ela sonhou e que tentou idealizar, é hoje ter a certeza que valeu a pena o que ela fez para que nós possamos estar aqui hoje, né, superando esses desafios de mulheres. Imagina, no dia 12 de agosto de 1983, foi o dia que ela foi morta. Então, isso remete para nós uma história de vida complicada, né, naquele tempo, de muito sacrifício, de muita dor, de muita luta, e hoje a gente continua batalhando por ela para manter a imagem dela viva no meio de nós e dizer que vale a pena ser Margarida aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro e no mundo, porque ela mobilizou o mundo a partir da sua luta. Então dá para dizer, na verdade, que Margarida Alves ela vive em cada mulher que hoje representa o movimento sindical. Em cada mulher. E que representa o movimento e que representa a agricultura, porque a gente sempre fala assim, nós estamos indo em 800 agora, né? 800 mulheres gaúchas, estamos indo para Brasília nos dias 15 e 16. E essas 800, com certeza, falaram muito de Margarida Maria Alves. Nós tivemos aí 23 caravanas das Margaridas, né, aqui no estado, que eu sei que a Maribel e que a Paula estiveram em todas as regionais. Cada regional mobilizou uma legião grande de mulheres e de lideranças e de homens, enfim, de todo mundo, porque Marcha das Margaridas não é só mulheres, é quem quiser participar, né? Eu acho que o Eduardo também vai. E eu tenho certeza que aquelas que vão ficar, elas vão ser muito bem representadas por essas 800. E na próxima marcha, elas vão querer também estar lá. Então, a Margarida Maria Alves consegue motivar e mobilizar o Brasil inteiro, porque a gente tem essa incumbência. E dentro desse trabalho da caravana, é isso que a gente faz, né? Eu lembro que quando eu estive aqui na FETAG, no meu último mandato, a gente fez isso. A Caravana das Margaridas. Para quê? Para que nenhuma mulher no estado do Rio Grande do Sul ficasse sem saber o que nós ia fazer em Brasília, por que nós estávamos lá e quem é Margarida Maria Alves. Esse é o papel assim, fundamental
da caravana e daquilo que a gente faz aqui no estado. E a Marcha das Margaridas, Lérida, é considerada hoje um dos maiores atos efetivos de mulheres na América Latina, no Brasil e na América Latina. Isso aí. São 100 mil mulheres do Brasil todo e da América Latina toda Que que estão lá. estarão em Brasília nos dias 15 e 16 de agosto para debater sobre inúmeros temas, sobre inúmeros assuntos. E aí, como tu trouxe, as mulheres gaúchas, as margaridas gaúchas, elas já passaram por esse processo de preparação para estarem na marcha, né? 23 eventos, 23 regiões, estão indo em uma caravana de 800 mulheres. Além das mulheres do movimento sindical gaúcho e nacional, organizados pela CONTAG, pelas FETAGs e pelos sindicatos, outras instituições também participam da marcha. Porque não é um evento só do movimento sindical, é um evento da sociedade. Então, a gente chama que a Marcha das Margaridas são das mulheres do campo, das águas, das florestas e das águas. E das águas, né? E que chegam de todos os recantos do Brasil com seus filhos, com suas culturas, com as suas vontades, com seus sonhos para realizar em Brasília. E esse ato é além de uma mobilização. Não é 2 dias que as mulheres vão passear em Brasília. Não. São 2 dias em que as mulheres saem de casa, levando muitas vezes os seus filhos junto, para sentar lá com outras mulheres e discutir ações, discutir propostas e apresentar uma pauta ao governo federal. E é isso que a Marcha das Margaridas faz. Como o Festival da Juventude também fez há algum tempo atrás, é demandar para o governo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. Então, é muito mais do que apenas uma mobilização. É um ato de organização das mulheres. E toda essa preparação ela foi composta por vários eixos de trabalho, né? Vários temas. Então, como tu diz, as mulheres que ficam aqui no estado sabem o que é a Marcha das Margaridas e as que estão indo para a marcha, elas sabem o que elas vão fazer lá, o que elas vão defender, sobre o que elas vão conversar, sobre o que elas vão dialogar e construir ações. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho o que são esses 7 temas, assim, que a gente... 13. Isso. 13 temas. 13 eixos. Eixos que nós chamamos, né? Estão representados nesses cadernos aqui que tu que tem eu tenho contigo. aqui na minha mão, né? Bem, um material bem elaborado. Esse ano e os demais anos também, a CONTAG se preocupa muito na questão de elaborar material, principalmente para que nós, aqui no estado, né, possamos fazer essas caravanas e essas conversas com as mulheres, justamente para que os eixos de trabalho sejam vistos como importante para a construção desta marcha, né? Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser eixos centrais que puxam e que valorizam tudo aquilo que a gente faz, que a gente constrói, tudo aquilo que se pensa para o grupo familiar. E eu quero aqui também fazer um reforço bastante importante sobre a marcha, no sentido de dizer assim, as mulheres não vão lá para Brasília só para pensar em mulher, né? Aquilo que a gente já falava. As mulheres vão para lá pensando na família, na sociedade, na comunidade, no movimento sindical e tudo aquilo que nós podemos melhorar no nosso dia a dia para poder fazer as coisas acontecerem. Então, dentro dos 13 eixos, se pensa em tudo, né? Começando pelo tema da violência, que não é um tema fácil de tratar. Não é um tema fácil de sentar e conversar com todo mundo e dizer assim, a gente precisa mudar isso, né? Hoje a gente ainda está vendo mulheres sendo assassinadas dentro das casas, isso que é o que dói mais, aonde as mulheres deviam ser zeladas, cuidadas, amadas, valorizadas, as mulheres estão sendo mortas, né? Então, esse tema está sempre na pauta, porque ainda precisamos pautar esse assunto. E hoje não é só violência física, Não. é a violência psicológica que você vivencia na rua também, né? Além de dentro de casa, na rua, tudo que é no lugar. trabalho. Então, precisamos discutir sobre isso. Precisamos falar. E nós sempre falamos na FETAG de que discutir a violência sobre a mulher não é discutir apenas com a mulher. Tem que participar a família toda. Tem que participar a família, porque a violência ela é feita de várias formas. E a família precisa compreender. Então, não adianta nós falar de violência apenas para mulheres. No grupo de mulheres. Exatamente. Não dá para ser, porque a gente já tem essa estratégia há bastante tempo
e a gente está percebendo que não está tendo o efeito necessário. E a gente sempre fala que a violência ela é independente de por quem e para quem é praticada, não é coisa certa, né? Não tem necessidade de um casal ou do pai, de um filho, de uma filha, de qualquer pessoa ficar se espancando, ou se agredindo, falando coisas que não devem para o outro, porque isso realmente faz com que as famílias fiquem transtornadas, né? Então, a violência, de todas as formas, ela não precisa existir em lugar nenhum. E isso é uma marca da Marcha das Margaridas e é um assunto que as mulheres têm coragem de puxar, né? Porque não é qualquer um que tem. Não é em qualquer lugar que se pode falar disso, e as mulheres conseguem, né? Assim como outros temas que nós, mulheres, falamos, que é essa questão da soberania alimentar, da necessidade do cuidado com a natureza, de ter a certeza de que o futuro não vai faltar alimentos, né? De que o nosso alimento consumido hoje na mesa do povo brasileiro tem que ser saudável, tem que ser comida de verdade, não pode ser qualquer coisa, não pode ser plantado de qualquer forma, precisa ser a vida preservada e valorizada, porque tudo passa pela alimentação. Então, as mulheres têm esse compromisso, essa responsabilidade de trazer esse assunto para a roda da conversa, levar esse assunto para o governo federal, para os governos estaduais, para dizer assim, ó, nós temos que preservar a vida através daquilo que a gente sabe fazer, Com certeza. que é produzir comida, né? Então, o agricultor familiar tem esse desafio também, né, de fazer com que o alimento que chega na mesa da população seja comida de verdade, Sim. ou seja, aquilo que alimenta, que mata a fome e que garanta a soberania alimentar e principalmente nutricional, né? Que hoje nós estamos vivenciando assim, ó, muitas barbáries de ver crianças com dificuldade de saúde, né? Por quê? Pela alimentação saudável, pela falta de alimentação. Pela falta de alimentação, porque, na verdade, as crianças de hoje estão mais nos embutidos, nos enlatados, nos empacotados e esquecem da comida de verdade. Então, é isso que a gente precisa e as mulheres têm esse compromisso. Pela saúde, pela educação, pela previdência, por tudo isso, as mulheres levam a pauta para o governo federal e garantem que esses temas sejam abordados através dos nossos governantes, tanto federal quanto estadual. Vai lá, Edu. Só uma coisinha que eu quero complementar. Tu falou antes que a marcha é um movimento da sociedade. Uhum. É da sociedade para a sociedade. Exatamente. Também. Por quê? As mulheres não vão para Brasília agora, nos dias 15 e 16, só para tratar das pautas das mulheres do campo. Não. As mulheres, elas não são espancadas pelos maridos somente nas propriedades. Elas são espancadas no meio rural, na cidade, no meio urbano. Elas muitas vezes não têm vez e não têm voz no meio rural e no urbano também. Então, todas essas pautas que vocês levam é como um todo. Então, como seria bom se todos os setores também se juntassem nesse ato assim, para fortalecer ainda mais? Nós temos, sabe, Eduardo, que as parceiras da marcha, né, não é a Marcha das Margaridas é um evento, como a Thalita já falava, mundial. Ela começou tímida, né? Na primeira edição da marcha, a gente nem aqui no estado nem todos ficaram sabendo do que se tratava. Mas com o passar dos anos e esse querer das mulheres que eu estou falando sempre, tenho que insistir nesse querer feminino, ela foi tomando corpo através do mundo, né? E hoje nós temos uma rede grande de parceiras que são parceiras da marcha e que fazem esse movimento, fazem a marcha chegar em todas as mulheres. Que bom. Aqui na cidade, né, aqui em Porto Alegre, nós temos muitas parceiras que estão junto nos ônibus, que lotaram o ônibus só de parceiras, inclusive, né, para estar na Marcha das Margaridas, para se somar nessa grande luta que não é só rural. É isso que tu fala, é para a sociedade, exatamente. É para todas. Quando se fala em violência, é isso. Quando se fala em alimentação, quando se fala em saúde, em educação, é para todos. Então, a Marcha das Margaridas tem esse olhar importante. Quando se fala em autonomia, em geração de emprego, de renda para a mulher, é nesse sentido, de fazer com que todas as mulheres tenham essa condição, né? Tanto, independente de onde estão, mas que todas as mulheres possam ter a mesma oportunidade e a mesma possibilidade. Mas o importante de tudo isso é saber que todo esse movimento
ele é puxado pela CONTAG, né? Toda essa organização tem a cara da nossa confederação, das nossas 27 federações e dos nossos quase 4.000 sindicatos. Então, é isso que é o importante. E, junto conosco, se agregam as parceiras, que fazem essa evolução aí na cidade e que todo mundo fica sabendo do que se trata. E, quando a gente fala Marcha das Margaridas com 100.000 mulheres, tem gente que diz assim, duvido que tenha. Tem. Tem. Pode ter certeza que tem. E se duvidar, vai lá contar, que eu acho que até vai passar dos 100.000. Mas agora eu queria trazer uma... Desculpa, acho que eu meio que te cortei agora, mas eu quero trazer uma coisa. Porque lá no começo do programa eu falei que não podia ser outra mulher aqui se não fosse a senhora. Porque eu tenho na minha memória que em 2019, que foi a última edição da marcha, e foi no mesmo ano que eu entrei na FETAG, quem estava em cima do caminhão de som conduzindo a marcha foi a senhora. Como é que é a sensação de estar ali em cima... E ver tantas margaridas. Aquele mar de margaridas. Tu não tem noção, eu me arrepio. Não foi só na última, em 2015 também eu fiz isso. Eu tive a oportunidade por 2 vezes ser convidada pela CONTAG, né? O primeiro ano eu não estava na coordenação de mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul. Era a dona Inke Schneider, que eu preciso também falar dela, né? De todas as mulheres que já passaram pela coordenação da FETAG. A gente tem que trazer isso para a roda, porque é importante, é necessário, né, manter vivas essas pessoas que deram a vida pelo movimento. Então, a dona Inke Schneider me convidou. Lérida, estão precisando de alguém lá no carro do som aqui da região sul, e eu pensei em ti. E eu disse para ela, pode deixar que eu vou. Tu não tem noção. Quando tu sobe num carro de trio elétrico, eu me senti a Ivete Sangalo, né? E me senti a Ivete Sangalo dos Pampas. Dos Pampas, lá do bioma Pampa. E do movimento sindical. E do movimento sindical. Tu sobe naquele trio elétrico, tu não tem noção do tamanho do espaço que tu consegue ver. E aquilo tudo é mulher. Tu poder... E eu me lembrava na marcha que eu tinha ido no ano anterior e nos gritos da Terra Brasil, que tinha, que há um tempo atrás o movimento fazia todo ano, em maio, o grito da Terra Brasil. E eu tinha na minha cabeça a imagem da Raimundinha. A Raimundinha subia naquele trio elétrico e botava o eco assim em Brasília. E eu pensei, meu Deus, é hoje comigo, né? E consegui fazer isso, tu não tem noção. A gente se emociona muito. Se emociona mesmo, porque não é qualquer coisa. Não é, como eu estou falando desde o início, a Marcha das Margaridas não é qualquer movimento. É um movimento que treme o mundo. Então, tu subir no carro de som, conseguir falar para aquela multidão de gente que toma conta de todas as ruas de Brasília, e afora as pessoas que marcham, tem as pessoas que ainda ficam nos lados, porque a gente tranca tudo, né? Que ficam dos lados, observando, olhando, parando, gritando, dando apoio, dando incentivo, isso não tem assim, não tem como não se emocionar. E em 2019 foi da mesma forma. Então, eu estava na coordenação aqui de mulheres da FETAG e a Mazé me disse, Lérida, é tu que vai coordenar o último carro de som, porque não é só um, né? São 3 trio elétricos. E os 3 trio elétricos têm uma potência gigantesca. Para 100.000 pessoas. Para 100.000 pessoas. Tu vai coordenar o 3º carro. Digo, vamos lá de novo. E assim a gente fez. Não tem como explicar, não tem palavras para dizer o tamanho da grandiosidade que é o evento, o tamanho da organização do movimento sindical, da CONTAG, das nossas 27 federações, o tamanho da responsabilidade que é tu botar 100.000 pessoas na rua e ter que dar conta disso, e organizadas, ter que dar conta disso. A gente já teve perdas de margaridas em 2015, teve 2 margaridas que faleceram durante o evento, e daí tu sabe que tu tirou uma margarida de casa, né? Tu tirou uma margarida de casa para levar para Brasília, feliz da vida, e tu vai lá devolver a margarida dentro de um caixão. Então, isso também acontece. E tudo isso tem que ser tratado, tudo isso tem que ser organizado, tudo isso tem que ser coordenado, tudo isso tem que ser pensado. Então, tu juntar 100.000 pessoas num local, tu tem que pensar em tudo, né? E é claro que acontece. Em 100.000 pessoas não tem como não acontecer alguma coisa assim. A gente sabe disso, né? A gente tem essa ciência. Porque tu está lá no município de Santiago, com 48.000 habitantes, uma vez por dia morre alguém infartado, né? Então, é responsabilidade gigantesca. A nossa organização ela tem assim, um potencial enorme nas mãos. E tem
uma legião enorme de pessoas engajadas nessa organização. Então, é isso que é bonito, não se faz uma marcha sozinha, não se faz uma marcha só a CONTAG. É a CONTAG, é as federações, são os sindicatos, são as parceiras, é o mundo inteiro envolvido nessa organização gigante. E aí, quando pensa assim, no nome da Lérida, lá em cima do caminhão, não tem como tu não se emocionar, né? Não tem como tu não dizer assim, ó, isso não é para mim. A Lérida, até ontem, era a quitandeira lá de Santiago, né? E isso é motivo de alegria para mim também. Não tem como eu não agradecer todos os dias as oportunidades que eu tive pelo movimento sindical de estar também nesses espaços, né? Que para mim foi muito gratificante. Eu acho que uma coisa que a gente precisa abordar, já finalizando, né, Edu, mas a Marcha das Margaridas, ela acontece de 4 em 4 anos, e essa organização, ela só é possível porque durante estes 4 anos, os nossos sindicatos, a FETAG, a CONTAG, realizam diversas ações para manter essas mulheres conectadas, através da Comissão Estadual de Mulheres, que são representantes das regionais que chegam para a FETAG, na FETAG, para dialogar sobre as demandas, sobre as ações. E a Marcha das Margaridas, nesse ano, traz como tema Margaridas em Marcha pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver. O que hoje, Lérida, seria esse bem viver das mulheres do campo? Olhando o nosso estado do Rio Grande do Sul, olhando as Margaridas gaúchas. O bem viver é o sonho que toda mulher tem, né? De ter a sua dignidade no trabalho, na família, na propriedade. Essa questão da renda, de tu ter certeza que tu vai plantar, tu vai colher, tu vai vender, tu vai ter dinheiro no teu bolso, né? Para manter a tua família, a tua propriedade. É tu ter saúde, né? Tu ter condições dos teus filhos estarem próximos de ti, né? No teu trabalho ou na proximidade. Esse bem viver é ter a certeza assim, ó, que tu não precisa ir buscar fora, longe, aquilo que tu pode ter na tua propriedade, né? É ter a certeza que o teu filho vai ter um futuro na propriedade. Se ele quiser continuar sendo agricultor, ele vai ter a condição. Então, é isso que as mulheres, que as Margaridas querem. Um bem viver coletivo, né? Onde a gente possa ter a certeza de que vai ter agricultor familiar no futuro, que a agricultura familiar tem que continuar a existir, que nós precisamos nos fortalecer através dessas lutas, né, coletivas, porque aquilo que eu sempre falo, talvez a indústria vai inventar qualquer coisa para nós comer no futuro, mas o essencial é da agricultura familiar, né? A agricultura familiar tem que se manter viva para dar condições para os demais, para as demais categorias permanecerem trabalhando, para que as engrenagens vão se juntando, vão se envolvendo e as coisas vão acontecendo. E o bem-querer das mulheres é isso, é que todas tenham vida com dignidade, com qualidade, né, com direito ao trabalho, a saúde, a educação, a previdência, as políticas públicas de todas as formas, que as mulheres possam estar em todos os espaços, serem respeitadas, né? Esse bem viver, é esse Brasil que a gente sonha, para mim, para os nossos filhos, para as nossas famílias, enfim, para todas as margaridas e cravos do Brasil e do mundo, né? Esse bem querer que as mulheres querem. E aí? Eu diria que 2 coisas tu vai deixar marcado para esse episódio. Aprender a dizer sim para as oportunidades que a vida te oferece. Então, mulheres gaúchas, isso é primordial. Margaridas gaúchas, aprendam a dizer sim. Sim. Porque nós temos uma cultura muito pesada nas nossas costas, em que a gente sempre, a primeira resposta a qualquer coisa é dizer não. Então, aprendam a dizer sim, porque o mundo está aí. As portas estão abertas e a gente precisa dar pequenos passos. E a segunda lição que fica é você se inspirar em pessoas. Tu trouxe que tu se inspirou na tua carreira, na tua trajetória de vida em várias mulheres. Então, do cuidado que nós, mulheres, agora, Eduardo, é de Margarida para Margarida. Eu entendo. Mas o cuidado que nós, mulheres, precisamos ter com a outra mulher. Nós não somos concorrentes nesse mundo, em hipótese alguma. Não podemos pensar assim. Nós precisamos construir em conjunto. Nós precisamos uma cuidar da outra,
um jardim de margaridas, ele só é bonito quando todas as margaridas estão floridas. Isso aí. Não quando uma está murcha, quando uma já não está mais querendo fazer parte daquele jardim. Então, da necessidade que nós temos de uma olhar para a outra, de uma admirar a outra, uma mulher admirar a outra, é fazer a outra também crescer. Junto comigo, contigo, com todas as margaridas gaúchas. Então, o quanto esses dois elementos marcaram para mim esse episódio, assim, que são 2 lições que eu vou levar para a minha trajetória também enquanto margarida gaúcha. Viu? E o importante, né, Thalita, assim, ó, esse querer nosso, porque desafio vai ter toda hora, né? E quando colocam para mim, quando o cavalo passa encilhado, como se diz, né, a gente tem que montar. E o montar no cavalo, muitas vezes, depende de muitas situações. Eu preciso correr atrás de muita coisa para me dar conta daquilo que o cavalo disse que eu tinha que fazer, né? E, às vezes, a gente se pega pensando assim, mas eu não posso, eu não tenho condições, eu não vou dar conta, não é para mim. É para mim. E, quando é para mim, vem. E, se eu não abraçar, eu não vou saber se deu certo ou se não deu. Eu tenho que me arrepender de ter feito e nunca de não ter tentado, né? Nunca de não ter tentado fazer. E tudo aquilo que é para nós, a gente vai dar conta. E não interessa o que seja. Se eu não sei, eu vou aprender, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém nasceu sabendo tudo. A gente vai morrer com 100 anos, com 200 ou com 1000, aprendendo. Então, se eu não sei hoje, eu vou pegar o caderno, vou pegar o livro, agora tem uma ferramenta boa, que é o tal de Google, né? que ajuda a gente bastante. Muito. E vou correr atrás, né? Então, não dá para dizer assim, ó, eu não posso, eu não sei, eu não quero. Se eu quero, as coisas acontecem. Então, eu sempre digo, mulheres, se nós queremos, as coisas acontecem. E é assim, sempre foi, desde dos primórdios dos tempos, né? E aí vamos pensar naquelas que vieram antes de nós, o quanto que sofreram e o quanto que batalharam para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Com certeza. No começo do episódio, a senhora falou que tinha um sonho de ser professora. Hoje a senhora deu uma aula aqui para muita gente que está nos assistindo. Com certeza. E eu diria que ela não é professora de canudo, mas tu é uma educadora popular. Sim. É verdade. E que traz na essência Isso me agrada muito. Paulo Freire. E eu acho que esse sonho eu realizei com a educação popular, né? Porque realmente. E eu hoje me considero uma pessoa. Eu acho que todos vocês conheceram o Vulmar Leite. Se não conheceram de pessoa, conheceram de nome. E lá em Santiago, o seu Vulmar Leite foi prefeito, inclusive. Depois ele trabalhou aqui na SDR, um cargo aqui no Estado. E hoje acho que anda por aqui também. E ele sempre, aonde me encontrava, ele dizia assim, professora. E eu brigava com ele, eu digo, eu não sou professora. Mas aí, depois, um dia, ele me disse assim, aqui na FETAG, em 2023, quando eu vim vender doce aqui, que eu falei no início, ele me encontrou e disse, professora, tu também está aqui? E eu disse, seu Vulmar, não me chama de professora. Olha, essas pessoas que não me conhecem vão pensar que eu estou mentindo. As que me conhecem, que sabem que eu sou quitandeira lá de Santiago, me escutam o senhor falar isso, vão achar que eu lhe menti que eu sou professora. E ele disse assim para mim, não, tu é professora naquilo que tu faz. E, a partir daí, eu comecei a me sentir a professora. Então, eu realmente tenho muita coisa para ensinar e muita coisa para aprender, como diz Paulo Freire. E todos nós temos. Então, todos nós somos professores, professoras uns dos outros, porque a gente aprende todo dia, né? Então, eu me conformei com a explicação que ele me deu e me sinto, sim, hoje uma educadora popular. A Escola Nacional me permitiu isso, a formação aqui na FETAG também, pelos 4 anos que eu coordenei, participei de vários cursos e consegui aprender muito. E ainda quero aprender mais, né? Tanto que a semana que vem nós vamos estar aí fazendo curso de novo. É isso, a vida é isso, é um eterno aprendizado. Bom, agora eu acho que a gente pode encerrar. Eu só queria ainda mais uma coisa. Lérida, depois de tudo que tu já trouxe para nós, de tão rico, de tão enriquecedor para quem nos ouve, para quem nos assiste, mas qual é o recado que tu deixa não só para as margaridas gaúchas, mas qual é o recado que tu deixa para a agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul hoje? Qual é a mensagem, assim, o que de valioso hoje tu deixaria para que a agricultura do estado se fortaleça cada vez mais? Assim, ó,
uma coisa que sempre me tocou e me moveu, a nossa vida de agricultores. E lá no início da nossa vida de agricultores, nós era plantador de soja, que quebramos, que falimos, que nunca tivemos nada. Mas era o sonho do meu esposo ser plantador de soja. Nunca na vida deu certo. Depois do nosso casado, dali 5 anos, eu consegui convencer ele que soja para a agricultura familiar não dá certo, né? Não é vantajoso, não dá lucro, não sobra nada. E conseguimos provar isso, tanto que de lá para cá a gente conseguiu tudo que nós temos graças a ser quitandeira. Produzir comida para vender para o povo, né? Porque é isso que as pessoas esperam da agricultura familiar. E a agricultura familiar ela tem um papel que é indispensável para a sociedade, que é fazer aquilo que a gente sabe e que tem missão para fazer e tem vocação, que é produzir comida. Então, nós precisamos essa valorização da sociedade para com a agricultura familiar e do agricultor familiar para consigo, né? Por exemplo, eu preciso ser uma agricultora familiar não porque eu tenho que plantar para mim comer, mas porque os outros dependem de mim. Então, a agricultura familiar tem que ser fortalecida, principalmente começando por nós, agricultores, porque tem muito agricultor familiar que está desviando o foco, né? Que está deixando de fazer aquilo que mais vai dar certo para fazer aquilo que está incerto hoje. Porque eu sempre falo isso, estômagos vão roncar de fome sempre, né? E quem vai fazer esse trabalho de fazer com que a mesa do povo tenha alimentos é a agricultura familiar. Então, agricultores familiares, vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre soube fazer. Uma vez disseram para nós que era para fazer diferente, né? E hoje estão dizendo para nós que é para fazer conforme lá no passado a gente já sabia fazer. Então, comida de verdade nunca vai ser demais. A comida de verdade é aquilo que o povo da cidade quer e precisa. E nós também, né? Nós, agricultores, também, que muitos e muitos têm ali, a gente sabe que muitos compram grande parte do que consomem lá na cidade. De algum agricultor que produziu. Então, a gente tem um potencial grande e precisamos valorizar isso. Fazer aquilo que a gente sabe fazer. Diria que comida de verdade nunca sai de moda. Não. Nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Exatamente. Mas, Lérida, precisamos terminar o nosso Raízcast de hoje e te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui representado as milhares de margaridas gaúchas que estarão rumando a Brasília nos próximos dias, estarão lutando pelos direitos e garantindo os direitos que foram conquistados ao longo dos anos. Então, muito obrigada por tu estar aqui, muito obrigado pelos ensinamentos, pelas lições de vida e por mostrar para outras mulheres que nós podemos dar passos e nós podemos, juntas de mãos dadas, construir um mundo melhor, uma sociedade mais digna, mais justa, mais igualitária, com todo mundo andando em conjunto. Obrigado mais uma vez por tu ter vindo aqui e nos dado, como diz o Eduardo, uma aula de sociedade, de família, de liderança, de empoderamento feminino. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu confesso que quando eu recebi a ligação do Eduardo, eu fiquei assim meio que pensando, o que a FETAG quer comigo? Olha que eu andei 900, vou andar 900 quilômetros amanhã, até chegar em casa de volta, vai dar 900 quilômetros, para me vir aqui falar 1 hora. Mas aí eu pensei assim, é missão minha também, né? Eu sei que a FETAG está fazendo 60 anos, e alguns anos desses 60 eu estava presente e quero continuar presente na vida da FETAG e de todas aquelas pessoas que a FETAG representa, que batalha, que luta, que vai atrás, que corre, que escuta o nosso telefonema, que vai atrás da solução dos nossos problemas lá na ponta. Então, esse foi o motivo que me fez sair de Santiago, lá da Vila Branca, da nossa comunidade, para estar aqui. Então, gratidão a ti, Eduardo, e a você, Thalita, e a nossa federação por oportunizar a Lérida Pivot do Pavanello estar aqui nesse espaço. E, mais uma vez, ela disse sim. É verdade. Sempre. É difícil, eu olho até hoje, eu não sei se eu disse não em algum momento para alguém. A resposta da Lérida para mim foi assim,
como é que eu vou dizer não para ti? Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que bacana. Então, só gratidão a ti por estar aqui e também registrar, agradecer a Paula, que ajudou a fazer o roteiro, a Maribel também, que é a coordenadora hoje. Sim. Então, registrar os agradecimentos a elas. Agradecer a Maribel também pela oportunidade de eu poder estar aqui, que com certeza ela também estaria, né, fazendo isso que eu estou fazendo, mas brigadão a todos. Então, Thalita, já encaminhando para o final do Pro programa. final dos finalmente, né? Exatamente. Então, nós temos que lembrar do nosso grande parceiro aqui Broto. no Raízcast, que é o Broto. Então, você está precisando comprar insumos ou investir em máquina nova para sua atividade? Que tal implantar energia solar e tornar a sua propriedade mais sustentável e ainda economizar na conta? Você consegue fazer isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital de agro do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades de produtores de todos os portes e culturas. Conforme o item que você escolher, poderá simular as linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento, ou ainda comprar e pagar com CPR, ou ainda por cima, solicitar orçamento direto ao vendedor. É tudo por meio da plataforma, bem simples, rápido e extremamente seguro. Acesse broto.com.br e descubra o jeito digital de fazer o agro. Edu, e lembrar que além do broto.com.br, quem estará na Expo Inter desse ano, né? Quem? O Broto, claro. Mas quem vier visitar a Expo Inter vai poder ter um acesso mais direto ao Broto, né? Os consultores do Broto estarão também na Expo Inter para auxiliar você, agricultor, agricultora familiar, pecuarista familiar, a se inteirar um pouco mais dessa plataforma que é tão completa e voltada à agricultura familiar do Rio Grande do Sul, mas também do nosso Brasil. Com certeza. Isso aí, Edu. É isso aí. E chegamos ao final, então, de mais um episódio do Raízcast, o podcast da FETAG. O 8º episódio que trouxe como tema a Marcha das Margaridas, uma das maiores mobilizações de mulheres do Brasil e da América Latina. E para você continuar acompanhando os inúmeros assuntos relevantes da agricultura e da pecuária familiar, nós te convidamos para daqui 15 dias, na sexta-feira, às 19 horas, que você esteja conosco no canal do YouTube da FETAG, no nosso canal também do Spotify, para acompanhar esses temas tão relevantes que fazem a diferença no dia a dia do nosso setor, né, Edu? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho para sempre estar por dentro quando tiver alguma novidade no nosso canal. Isso aí. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Raízcast, o podcast da FETAG. Nós te esperamos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.